Muita gente me pergunta sobre as melhores recomendações, as boas práticas para dimensionar a espessura da chapa de um duto, uma chapa metálica de um duto de um sistema de ventilação industrial. Bom, essa resposta, né, infelizmente, não existe um ábaco direto ou uma norma muito precisa para a gente poder trabalhar, né, e assim ter uma resposta mais simples. Então, por quê? Porque os dutos de ventilação, um pouquinho diferente da área de tubulação, a gente tem uma flexibilidade maior na determinação do diâmetro. Quando você está dimensionando um sistema de ventilação industrial, né, todo o cálculo da perda de carga, velocidade de transporte no interior do duto, como consequência, a gente dimensiona o diâmetro. E os valores desse diâmetro não são valores padrões, né? Você tem diâmetro de 150 milímetros, 180 milímetros, 190, 570, enfim, isso vai de acordo com o cálculo. Quanto maior o diâmetro, então, né, maior vai ser a variação, quer dizer, quando variar o diâmetro, maior vai ser a variação em relação aos seus cálculos de projeto, tá bom? Então, com base nisso, a espessura ela é uma consequência do cálculo estrutural. Por quê? Porque quando você define, primeiramente, né, a gente sempre define o diâmetro do duto, feito isso, você parte para o cálculo estrutural. Dependendo, né, se você tem um duto com seção transversal circular ou retangular, os cálculos estruturais, né, eles vão ter que tomar isso em consideração, mas o que eu quero dizer é que você tem que determinar o seguinte: você tem os pilares, que são as colunas, né, uma estrutura metálica que suporta os dutos. Claro que eu quero colocar uma quantidade menor possível, ou seja, colocá-las mais espaçadas, né, ter uma distância maior entre esses pilares. Por quê? Quanto menor a quantidade de pilar, menor vai ser o custo do meu projeto, né, do meu sistema como um todo, né? Por quê? Porque a quantidade de material dentro dessa coluna vai encarecer a fabricação e montagem do meu sistema. Mas eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com aquela questão relacionada à flexão dos dutos. Então, o cálculo de flexibilidade ele é fundamental. Então, a espessura vai estar envolvida dentro desse cálculo. Porém, quanto maior a espessura do duto, maior a quantidade de material, então também maior vai ser o custo de fornecimento, ou seja, fabricação e montagem, entendeu? Então a gente tem que fazer uma análise de custo-benefício. Lembrando que sempre quando você for fazer esse cálculo estrutural, você vai considerar o peso do duto, né? Então, quanto maior for o diâmetro, maior é o peso, então mais estrutura e suportes, né, a gente vai precisar, mais caro fica o seu projeto, mas a gente também deve sempre considerar uma quantidade de material particulado, principalmente, né, se a sua tubulação estiver transportando material particulado, sedimentado, seja por algum tipo de erro do projeto, ou às vezes em alguma variação do processo, as velocidades podem variar, e aí você pode ter sedimentação de material, ou em muitos casos é bem comum, você já tem um sistema já operando há muitos anos, e aí você encontra alguns problemas de manutenção, como por exemplo furos, que podem impactar no desbalanceamento do sistema, e aí em alguns trechos você pode ter uma velocidade menor, o que consequentemente pode vir a levar à sedimentação mais elevada das partículas, enfim. Então temos que considerar sempre uma quantidade de partículas sedimentadas no duto, isso varia muito, tá, de cada aplicação e a própria experiência como um todo. E lembrando que, eu vou considerar uma quantidade de 20%, 10%, 30% da área da seção transversal do duto cheia de material particulado. Lembre-se que você precisa da densidade do material particulado, mas você precisa também da porosidade, esse empacotamento. Porque ela está cheia de material particulado não quer dizer que é 100% material particulado. Você tem os poros, entendeu? Os interstícios ali. Então, a porosidade ela é importantíssima, tá?
Senão você pode errar no cálculo e acaba considerando um peso muito elevado, tá bom? Então a minha recomendação é: tudo depende do cálculo estrutural, tá? E ele é quem vai dizer a espessura do seu duto, da chapa do seu duto, e tudo isso levando em conta os requisitos de segurança e uma análise de custo-benefício, tá bom? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.